Chegamos! Que bom! Sentar nessa calçada para uma boa conversa não tem algo mais prazeroso, porque nós sabemos, a vida ela se constitui de encontros, e esses encontros nos tornam pessoas melhores, nos fazem olhar para frente e percebermos que não somos apenas fruto de um instante. Nós trazemos uma história, nós trazemos muitas experiências e, claro, somos inspirados por Deus que nos ajuda a olhar para frente e percebermos que há muito caminho a ser ainda percorrido. Esse é o seu podcast Calçada Virtual, que está começando agora. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, fique à vontade, por favor, se inscreva, tá bom? Nos dê essa força, sua presença é fundamental nesse canal CBPcast. E ainda, se não nos segue nas redes sociais, fique à vontade também, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos em todos os lugares, bem como nas plataformas de streaming. Você é muito importante para nós. Fica conosco e hoje a nossa conversa nessa calçada é muito especial. Eu não saberia nem como classificar, sabe? Tem hora que a gente não tem palavras para dizer a grandeza e a importância de um encontro, por tanta simbologia, por tanta inspiração que ele proporciona. Isso acontece justamente porque nós estamos diante de uma pessoa que é fundamental, né, para a vida de muita gente e, consequentemente, também para a minha. E eu vou já já dizer por quê. Eu me refiro a Dom Edmilson. Que alegria receber o senhor aqui nessa calçada virtual, nesse seu podcast. Obrigado, Aldiz. É uma alegria poder também participar pela primeira vez desse podcast, desta calçada, como você bem dizer, que é o lugar do encontro, do diálogo, da troca de experiência, também dos risos, É né? verdade. De quem passa, de quem chega. Na minha cidade tinha muitas calçadas assim, que era um ponto de encontro. Inclusive tinha uma calçada que era na casa dos meus tios. Aham. Reunia a família. Era muito divertido estar na calçada para conversar e partilhar a vida. Eu também tenho experiências assim fantásticas, com manhã, ali na calçada, com aquelas histórias, algumas assustadoras, outras muito inspiradoras, mas a calçada de fato tem esse poder simbólico. E esse podcast ganhou esse nome justamente por causa dos convidados que viam nessa experiência a melhor forma da gente poder construir relações fortes, relações saudáveis, sobretudo quando estamos tratando de educação, como é o caso. Então seja muito bem-vindo, é uma alegria Obrigado. receber o senhor aqui mais uma vez. E me permita já romper com essa estranheza, né, e dizer para vocês que eu fui coroinha do Edmilson, que eu fui encaminhado por ele ao seminário, que foi ele quem me orientou durante todo o período de seminário, na vida, na preparação para o sacerdócio, foi meu diretor também, diretor espiritual durante o sacerdócio, enfim, uma pessoa que me orientou muito. E quando eu tive que tomar grandes decisões na minha vida, a primeira pessoa também foi ele a ser consultado, né, e também a receber, né, essa benção para refazer caminhos sem sair de modo algum da condução que Deus prepara para a gente. De antemão, quero lhe dizer muito obrigado pelo que o Senhor representa para mim, pelo que o Senhor me ajudou a construir nessa vida. Pois é, tive a graça de participar muito em sua vida. Estava aqui voltando ao passado e Oh, lembrando, às vezes que eu chegava na tua casa, tu ainda sim. dormindo, Nossa. chamando, vamos para a missa, né? Aham. Para resolver os problemas da catequese, o grupo Sim. de coroinhas da paróquia do Coração de Jesus, na época do seminário São José. Então, de fato, trago no coração e na memória as lembranças do garoto Aldício, Pois é. depois do jovem Aham. Aldício, depois do seminarista Aldício, do diácono Aldício, depois do padre Aldício, Verdade. e hoje, né, depois dessa longa trajetória, a nova experiência Sim. que estás a fazer e que deixa a gente feliz porque uma caminhada alicerçada na seriedade e na coragem de tomar decisões e de regrar a vida sem vida dupla, Verdade. mas a assumir a vocação que Deus lhe deu, atualmente a graça do matrimônio, a graça de constituir uma família. Muito bom. Fico Isso feliz. é fruto também desse acompanhamento e dessa orientação que recebemos. E o senhor tem muita responsabilidade nisso, não é? Pela maneira como conduzia, pela forma de incentivar. Tem algumas experiências que, assim, eu recordo em diversos momentos, né? Por exemplo, um certo dia, minha gente, após a missa de um domingo de manhã lá na Igreja do Coração de Jesus, eu passei uma boa parte da noite preparando um projeto para catequese.
E era um projeto que não tinha assim muito, era um adolescente, né, cheio de inspiração, de vontade. E terminou a missa, o senhor, com muita paciência, me escutou, olhou o projeto e disse: vamos trabalhar nele. É um projeto que vale a pena. Era uma cor tão pequena, tão insignificante, olhando agora assim à distância, mas que naquele momento para mim representava muita coisa e o senhor teve tempo para ouvir. E ao mesmo tempo teve, teve a graça de incentivar, né? De dizer assim, olha, vá por aqui, isso é muito bom que seja feito, né? Então, quantas pessoas experimentaram isso, né, da parte do Senhor e que foi fundamental para que elas fossem para frente, se tornassem grandes líderes, gestores, né, se tornassem profissionais sólidos dentro de um mercado exigente, né? Então, o Senhor tem muita colaboração na vida de tantas pessoas, não é, que receberam seus incentivos, sua orientação. Saibam que são muitos, viu? Olha que são muitos. E essa rapaziada, quando criança, deu trabalho. Oh, meu Deus. Você, no seu caso, graças a Deus, sempre foi muito centrado, não é? Verdade. Muito centrado, cheio de ideias, de projetos. Então foi uma época em que o grupo de Coroinhas cresceu muito, porque ao disso você vivia sempre naquele desejo de crescimento, de construir, de fazer projetos e conseguia fazer uma coisa muito interessante que era, de um lado, a seriedade do garoto que pensava, refletia e planejava, e depois o outro que jogava bola, que Ah, brincava com os outros, mas sempre eu via na sua pessoa muita seriedade e talvez isso tenha feito, com certeza, que a caminhada sacerdotal ela acontecesse, né, passando por tantos os estágios da sua vida, né, sempre muito regrado, arrumadinho, firme, né? E encantava os olhos do pároco, né? Que acreditava ali tem uma bela vocação. Então eu também agradeço. Muitos meninos passaram, né? Inclusive por suas mãos sim. lá no coração de Jesus. Depois quando eu vim para a catedral. E eu creio que o grupo hoje de Coroinhas, como no passado, é um grande celeiro de grandes pessoas. De fato, você citou bem daquele grupo seu e dos grupos que vieram depois, muitos profissionais bons, muitos médicos, advogados, fisioterapeutas, sacerdotes, né? Sim. Você tem vários colegas sacerdotes da época do grupo de Coroinhas. Então era uma juventude saudável, uma juventude que se colocava muito a serviço. Hoje, como bispo, lá em Tianguá, é um dos grupos que eu incentivo muito, o grupo de Coroinhas. Inclusive, recentemente fizemos um encontro, tinham mais de E- 1.100. Eu acompanhei pelas redes sociais. Não tem nem É como não uma beleza. acompanhar, porque é, é muita dinamicidade ali naquela Agora os diocese. Coroinhas são fantásticos. Eles arrecadaram quase 2 toneladas de alimentos em uma gincana. Para você ver, é Nossa. uma coisa fantástica. Então, desperta muito o desejo de engajar-se na sociedade, na igreja, na vida. Eu fico muito feliz quando eu reencontro muitos como você e outros que a gente tem a alegria de poder dizer que passou por mim, né? Estivemos juntos. Isso é interessante, Dom Edmilson, porque a gente percebe que esse é o olhar que a igreja está hoje priorizando, que é um acompanhamento mais perto, mais próximo, né? Recebendo, acolhendo, não é? Quais são hoje os principais desafios que o senhor consegue enxergar para que essa pastoral ela seja mais próxima? A gente está percebendo relações cada vez mais virtuais, né? E a gente, por outro lado, tem que utilizar, como estamos fazendo agora com o Sim. podcast, né? No entanto, percebemos que ainda há muitos desafios, há muito a ser feito para uma pastoral mais próxima, mais afetiva, né? E não tanto distante, né? Apenas disciplinadora, mas que, além disso, ela traz o jovem para perto, traz o jovem para fazer o caminho, né, com a própria igreja. Quais são os principais desafios que o senhor enxerga? Eu creio que o grande desafio, de fato, da proximidade é exatamente romper esse mundo da individualidade exagerada que nós chamaríamos de individualismo, né? Sim, sim. Mas há uma tendência muito grande hoje do isolamento. As 4 paredes de um quarto, a tela, que é importante, evidentemente, do celular ou do computador. Mas eu creio que Cristo nos deu um exemplo muito claro, porque o encontro pessoal. Jesus, por exemplo, no meio da multidão, sempre tinha uma pessoa a quem ele olhava mais direto, chegava mais perto, conversava. Tinha aquela multidão toda, mas aquela pessoa era tão importante. Eu tenho dito muito aos padres
que é importantíssimo que nós saiamos dos espaços da sacristia, dos espaços apenas das reuniões das pessoas com a gente, para ir ao encontro das visitas. Calçadas. Isso é interessante. As visitas são importantíssimas e imprescindíveis para que nós tenhamos hoje uma pastoral como você diz, mais afetiva, mais próxima das pessoas. As pessoas têm sede. E, um caso bem prático, as pessoas ficam felizes quando o bispo, por exemplo, entra na casa, visita a família. As fotos de internet mais curtidas minhas são aquelas em que eu estou com o povo, por exemplo, entrando numa casa de periferia, entrando numa casa de uma pessoa do sítio, do sertãozão quente. As pessoas se deixam tocar mais por essas imagens, e eu sempre digo, se elas se tocam mais com essas, é porque com certeza querem que a igreja esteja exatamente nesses lugares. Então, o tocar, o aproximar, é claro que na relação padre e povo é mais fácil. Bispo-povo é um pouco mais distante, porque a gente não assume paróquia, então nós Sim. estamos no geral. Claro. Mas quando a gente entra numa casa, cumprimenta, para tirar uma fotografia, para escutar uma conversa, uma bênção, como essas coisas, elas cativam, elas têm um poder maior de atrair as pessoas. Então nós precisamos romper com o individualismo e precisamos, claro, valorizar o virtual, que é importantíssimo, mas não podemos reduzir as relações humanas apenas a imagens, a fala ou a mensagem. Que é muito triste, né, Aldice, quando a gente vê, por exemplo, pessoas que dentro de uma casa não se comunicam, ou que às vezes precisam de um recurso desse para poder se comunicar. Na mesma casa, na mesma rua, na mesma Parecem vizinhança. estranhos, né? É muito Estranhos triste, dentro da não é? mesma casa, né? Daí porque tem muita gente que às vezes recolhe os celulares, recolhe para poder ter condição de dialogar bem, não é? Então, acho que nossa época nós precisamos recuperar muito a dimensão do encontro pessoal, do toque, do estar perto, do olhar nos olhos, de estar participando da vida do outro, né? Lá em casa mesmo, né, quando a gente tira as meninas um pouco mais, né, do desenho, da TV e dá espaço para elas usarem da criatividade, olha, a alegria delas, né, a produtividade em fazer, em inovar, né, em criar, é muito grande. Porque a gente dá oportunidade para isso. Então, é saber utilizar também, né? O Sim, equilíbrio está no meio, já falava Aristóteles. Então, quando a gente perde esse equilíbrio, enfatiza mais um aspecto ou outro, consequentemente, a gente acaba esquecendo o essencial, e recuperar o essencial perdido é muito mais desafiador, com né? certeza. Outra situação também que eu acho que é interessante, que a igreja está cada vez mais abrindo seus olhos para isso, é no que diz respeito à participação do jovem, não é, nas grandes discussões, não só políticas, mas também sociais e culturais. Não é? No entanto, há que se crescer mais ainda os espaços para que se promova, para que o jovem ele tenha esse poder de fala, ele tenha condições também de fala. Não é? Na experiência do Senhor em Tianguá, como é que tem sido construído esse projeto pastoral para o jovem ter essa força, essa eloquência e mais ainda essa autoridade de falar a parte da sua fé, né, em defesa da vida, em defesa da justiça social, em defesa da liberdade e assim por diante? Eis o grande Ah, desafio. é verdade. Trabalhar com a juventude nunca foi fácil, Sim. né? Porque é um público que se modifica todos os dias e não tem muita estabilidade, né? Pelo próprio formato da idade e também pelas muitas exigências da saída da infância para a vida adulta. Essa passagem pela juventude, ela é muito confusa em muitos lugares e em muitas cabeças e muitas pessoas. O Papa João Paulo II nos deu uma pista em relação aos jovens, por exemplo, quando estabeleceu a Jornada Mundial da Juventude. Perfeito. Ali o Papa lançou um grande desafio de reunir os jovens do mundo para escutar a voz de Pedro, no caso a voz do Papa, anunciar o Evangelho, trabalhar as grandes questões que o mundo de hoje enfrenta. Mas no dia a dia nós fazemos esse trabalho através da pastoral de juventude. Hoje não se fala mais só de pastoral de juventude, mas de juventudes, porque são muitas juventudes, a rural, sei lá, das redes sociais, e
não há mais uma linguagem, apenas uma linguagem para se trabalhar a questão da A juventude. universitária, né? Exatamente. Mas um desafio grande, sobretudo, devido à crise dos valores, à crise ética, à crise moral, à crise de fé que envolve. Na sua época, vamos dizer, na nossa época, lá Uhum. dos, botamos 40, 50 anos atrás, a gente via a facilidade era maior. Por exemplo, a inexistência de tantos meios de comunicação modernos como hoje nós temos, da comunicação tão acessível, é, o jovem os, tinha menos espaços de manifestação. Então, eram os grupos pastorais, eram os clubes de jovens na minha época, os grupos de jovens, a catequese. Hoje os espaços se multiplicaram demais. Não é? Você utilizar, por exemplo, não sei quantos termos aí ligados à rede social para comunicar. Então, eu creio que nós ainda precisamos, como igreja, crescer muito nesse campo do trabalho com a juventude. Mas outra pista interessante tem sido a visão da catequese, por exemplo, da iniciação à vida cristã. Uma catequese mais direcionada à palavra de Deus. Uma catequese mais existencial. Uma catequese ligando fé e vida. Excelente. Eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer e, evidentemente, não ter medo da juventude. Ou seja, a igreja é jovem, o Papa diz muitas vezes esse chavão, dito inclusive pelo Papa Francisco, a igreja é jovem, mas é ao mesmo tempo desafiada a apresentar ao jovem a novidade do Evangelho, que nós não podemos voltar atrás. Então, é um desafio, porque o jovem hoje tem muitas opções de lazer, de festa, de conhecimento. Hoje não é só uma sala de aula ou um catequista, mas é esse mundão que a gente está, e a igreja é desafiada, sim, a apresentar o novo, e esse novo para nós sempre será Cristo, sempre será a doutrina cristã. Então, eu creio que, através de uma pastoral da juventude mais corajosa, audaciosa, que não tem medo de dialogar com o mundo. Eu acho que Claro. a igreja não tem que se recolher, pelo contrário, ela tem algo a oferecer ao mundo e aos jovens. E, assim, e o grande sinal é a riqueza de tantos jovens engajados na vida da igreja. Isso é muito bom, né? Eu, pela experiência que foi construída com o Senhor, é fundamental dar o espaço, permitir que ele chegue e veja o que acontece. O Senhor fez muito isso conosco, né? Na orientação. O Senhor abriu espaço e dizia: vamos ver o que é que acontece aqui. Aí orientando, dizendo: "Ó, aqui é melhor, dessa forma aqui é mais interessante. A igreja pensa dessa forma, isso não é o pensamento da igreja." Eu recordo também, certa vez, o Senhor nos desafiou a fazer um acompanhamento, né, com algumas experiências, ainda quando coroinha, né, com algumas experiências eh, com outras igrejas, na verdade, né. Lá no seminário ainda, acho que o senhor ainda era diácono. E a minha experiência era conhecer como é que funcionava a igreja presbiteriana. E quando a gente voltou com as informações, o senhor foi justamente nos ajudar a perceber como que a igreja católica ela pode dialogar com outras experiências religiosas, com outras igrejas, na verdade, não experiências religiosas, mas igrejas, mas sem perder a sua autenticidade, seu lugar de fala, a sua essência, né? E isso é muito interessante, ou seja, o senhor dava o espaço, mas ao mesmo tempo orientava, direcionava e dizia: isso aqui é um bom caminho, isso aqui é um bom caminho, isso aqui não é. Então, eu acho que para o jovem é fundamental isso, acolher e orientar, né? É importante isso, Maurício, inclusive porque nós vivemos uma época de uma relativização muito profunda Verdade. das coisas, né? Das ideias. As pessoas parecem não acreditar mais na existência de valores absolutos. E quando nós trabalhamos fé, nós trabalhamos sempre valores absolutos. Ou seja, coisas que não podem ser modificadas e, se modificadas, comprometeria um grande edifício. Então, a relativização ela deve ser iluminada exatamente por essa coragem de dialogar com o diferente, com as diferenças, sem perder o rumo, né? Sem perder. Agora, o jovem também ele não engole qualquer coisa, né? Então, São Paulo sempre diz as razões da fé. Sim. Então, apresentar aos jovens a possibilidade de escuta e apresentar para eles também o contraditório, que é importante, né? Essa abertura para o transcendente, abertura para os valores que o tempo que o tempo não pode modificar, porque comprometeria na lei se chama, né,
os artigos, as pétreos, né? Sim. Aquelas questões que são fundamentais. Esse é um desafio, porque o mundo evolui muito e no campo da fé a doutrina ela não se modifica, né? É verdade. A escola sempre foi um ambiente muito favorável para isso, para o acompanhamento da juventude, para a orientação, para dar espaço para que o jovem promova-se e promova também aquilo que ele crê, né? E o senhor sempre esteve muito ligado à educação, né? Desde a ordenação diaconal, presbiteral, não é? Como que o senhor enxerga hoje a importância da escola, não é, como sendo esse ambiente favorável para a formação do jovem nessa perspectiva da evangelização, dessa consciência cristã, dessa visão crítica sobre o mundo? Eu digo que se eu não tivesse sido sacerdote, padre e hoje bispo, eu com certeza me dedicaria à educação. Era uma segunda opção que me vinha sempre ao coração, a questão da educação, sobretudo na condição de professor. O papel da escola hoje é um papel fundamental, como sempre foi. Mas hoje, mais do que nunca, eu creio que a escola deve ser esse grande espaço, não só do conhecimento técnico e acadêmico, mas aquela grande preocupação da formação da pessoa por inteiro. Me preocupa, por exemplo, a perda do sentido de fé que muitas escolas já não têm mais, com a declaração da escola laica, do Estado laico, que às vezes tornou as relações escolares muito frias, muito calculistas, quando se transformam, por exemplo, os alunos em meros clientes, fregueses do conhecimento, é muito complicado, né? Eu sempre acreditei numa escola que pudesse formar a pessoa por inteiro. Mato Feitosa, por exemplo, aqui no Pequeno Príncipe, ela batia muito nessa questão, né, da necessidade de que a escola trabalhe não só o acadêmico, mas trabalhe o humano, trabalhe o afetivo, trabalhe o espiritual. E, é claro, todos que estão trabalhando nessa área precisam ser mais do que professores, educadores. Ela dizia, desde o porteiro da porta de entrada da escola até quem está no mais alta função deve agir como um educador. Alguém que forma personalidades, que ajuda no processo de formação das pessoas. Então a escola precisa ser esse espaço do conhecimento, mas também precisa ser o espaço da convivência, da construção de novas relações. E uma escola que não tenha medo também de Deus. Uma escola que não tenha medo de refletir sobre as coisas do alto. Uma escola alicerçada em valores, princípios éticos, morais. Uma escola que ofereça meios para que os educandos, os alunos possam debater com o mundo, né? Mas eu às vezes lamento alguns modelos de escolas que se tornaram muito empresariais e que infelizmente perderam também esse senso de ligação afetiva. Os professores da gente no passado, os colegas de escola, o jeito de ser, de fazer educação era muito diferente, né? Hoje mudou muita coisa para melhor, mas muita coisa a gente deixou se perder ao longo do tempo, Às né? vezes uma oração antes de começar a aula, né? Algo simples que tem uma importância tão grande, né? E há uma carência. O aluno, o estudante, ele demanda isso, ele traz isso dentro de si. Essa carência por essa relação com o transcendente, com o sobrenatural, com Deus, não é? Ele tem necessidade de uma experiência, de uma vivência espiritual que o torne sólido e que o ajude a trabalhar também sua saúde emocional. Não é? Hoje a dimensão socioemocional dentro de uma escola é fundamental ser trabalhada. Do contrário, a gente vai estar criando ambientes, não de violência, de insegurança, de medo, de angústia. E é o que nós vimos há tão pouco tempo, né? Com alguns casos que aconteceram em algumas escolas, não é, de sinais de violência bem concretos, né? Isso talvez seja resultado, acredito que o senhor deve pensar dessa forma também, justamente dessa ausência de uma formação socioemocional, socioafetiva, né, de uma formação espiritual mais humana dentro da escola, não é? E eu creio para isso que a escola tem que dialogar com a sociedade e com outras instituições. Ou seja, é claro que a escola não é a salvadora da pátria, porque é capaz de resolver todos os problemas, mas a parceria entre a escola e a família, entre a escola e a igreja, a escola e a sociedade, eu acho que esse dar as mãos poderá ser um caminho muito bom para que a escola redescubra sua identidade e seu papel. Por exemplo, a escola de tempo integral, eu valorizo, mas por outro lado eu me pergunto,
E a educação paterna e materna? Ou seja, as crianças às vezes passam muito mais tempo na escola do que na companhia do pai e da mãe. É, Até que ponto a escola está preparada para suprir essa presença materna? O Papa João Paulo II dizia: nem a igreja é capaz de suprir aquilo que é papel do pai, aquilo que é papel da mãe em casa, como a primeira escola, né? A escola da convivência, a escola da construção das relações humanas, afetivas. Então, muitos jovens estão crescendo assim muito frios, muito sem aquele calor humano de muitas casas do passado e que hoje alguns mantêm. Mas eu me preocupo muito com o rumo que a escola ela tem tomado, sabe? Eu acho que a gente precisava de uma reviravolta copernicana Ah, sim, para para mudar completamente o cenário, porque senão, exatamente né? precisamos e infelizmente a ideologização das escolas, a entrada de muita coisa que às vezes a indisciplina mesmo, a falta de disciplina interna, às vezes a forma de olhar o mundo hoje está muito revirado, né? Muito revirado. Mas, É, graças a Deus, tem eu surgido modelos bons. tem sim. E junto com esses modelos, sempre grandes referências, elas não vão sendo esquecidas, mas vão sendo multiplicadas pela herança que deixam, né? Pelo legado que deixam. E uma das referências, não tem como a gente não citar, né? Nessa nossa conversa aqui na calçada virtual, que é a Madre Feitosa. Vamos citar a Madre Esmeraldo, claro, para mim, foi a minha madrinha vocacional, que me inspirou, que me orientou, né? E me encaminhou também em muitas situações. E junto à Madre Esmeralda, a Madre Feitosa também. Dois baluartes da educação no Cariri, não é, que são referências. Então, elas não são esquecidas porque se multiplicam nos ensinamentos que deixaram e que se tornaram esse legado, né, que nós que convivemos vamos, né, multiplicando e levando adiante. Né? Como é que o senhor enxerga a importância dessas duas grandes mulheres dentro da construção da identidade cultural do Cariri e também da educação na nossa região? Primeiro, a igreja sempre foi perita em Ah, educação. sim, As isso é grandes verdade. escolas nasceram com a igreja, as universidades Surgiram com a igreja. nasceram junto às catedrais. Hoje, Imagina se não fosse a igreja preservar tudo isso, né? Como exatamente é que lá seria? quando a expulsão dos jesuítas do Brasil, pelo Marquês de Pombal, como a educação do Brasil caiu, uma lacuna histórica muito forte nesse período, que ainda hoje diz que a gente sofre essas consequências. Então, e muitas religiosas, muitas freiras assumiram esse papel de educadoras, né? Na região do Cariri, quantas escolas católicas, quantas tinham internato, Mato Feitosa mesmo, com Mato Esmeraldo, no Colégio Santa Teresa, quando era colégio interno também. Então, mulheres que aprenderam que na escola poderiam fazer um bem grande à sociedade. E, de fato, a escola é o lugar onde nós encontramos a sociedade. Seja das diversas classes, raças, é o lugar do encontro. Então, Madre Esmeraldo olhou para a periferia do Crato, na creche, né? Alimentava não só com o conhecimento, mas alimentava também a barriga, né? Oh, quantas A vezes eu fui sopa pegar a da sopa da madre. madre? Eu deixei de estudar na creche da madre, mas continuei a pegar sopa, É, porque eu não tinha como ficar sem. era uma relação materna de alguém que educava é, aquilo que a escola tinha que fazer, mas educava pela presença, educava pela sopa, pelo leite, pelo tratamento dentário que oferecia, o médico que ela conseguia fazer, muita coisa do próprio bolso. Sim. Então educou gerações, né? E bastava olhar para a Maria Esmeralda, a gente já sabia, na simplicidade dela, a grande educadora. E Mato Feitosa, o legado do Colégio Pequeno Príncipe, uma escola que começou com 6 alunos, né? Numa garagem da Casa de Caridade, depois que ela foi transferida do Santa Teresa para cuidar da Casa de Caridade, as mães que pediam a ela, abre uma escola, abre uma escola. Como é que eu vou abrir uma escola? Casa de Caridade naquele tempo muito pobre, tudo muito precário. E abriu com 6 alunos na garagem. Ainda tinha um traço lá, um quadro antigo, de onde a escola começou. Então, a gente observa que a Madre foi fazendo uma caminhada desde o Santa Teresa, depois o patronato, depois o Colégio Madalena Couto. Então, a vida da Madre Feitosa foi toda ela voltada para a educação. Mesmo quando ela morou fora por um tempo muito curto, lá em Icó, lá também ela trabalhava a educação.
E o Pequeno Príncipe, hoje, essa grande escola que bebeu da espiritualidade, da vida e do jeito de ensinar de Mato Feitosa, uma mulher que estava à frente de seu tempo, né? Que educava no meio, fazendo a educação acontecer no pátio da escola, no atendimento aos pais, dos alunos. Eu ficava encantado, às vezes, os alunos trabalhosos. As coordenadoras levavam para a sala da madre e lá a dar aquela boa conversa com os meninos trabalhosos. E às vezes ela chamava as coordenadoras e lhe dizia, porque muitas diziam, vamos colocar para fora. Nossa. Ela diz, olha, quando a gente coloca um para fora, Deus manda dois. Quando você tira dois, Deus manda três. Porque ela dizia, o papel da escola é exatamente cuidar dessas pessoas. Então tinha todo esse trato da proximidade, de abraçar o aluno no pátio, de conhecer o pai, conhecer a mãe, conhecer a avó, né? E sempre preocupada em oferecer essa educação de qualidade no campo conteudal, mas também no campo da formação para os valores, né? Então, eu dizia, Mato Feitosa, a senhora educa até sentada numa cadeira no pátio, a senhora, sua presença é uma presença que nos educa e nos ensina. Nunca tinha grandes problemas no colégio que a Mar não soubesse resolver. Então, compreendi a educação a partir dos valores, dos princípios. Uma grande família, a Amado sempre via o colégio como uma grande família, onde ela era a mãe que colaborava com o processo educacional de tantos filhos, né? É verdade. E uma característica das pessoas destemidas é a simplicidade. Parece meio que contraditório, mas não é só paradoxal mesmo. Não é? Ou seja, ela era uma mulher tão corajosa que a arma que ela utilizava para mostrar sua coragem era a simplicidade, que desarmava qualquer Muitos. um. Né? Desarmava Eu qualquer um. nada escandalizava. Às vezes É, tinha coisas assim pesadas na escola, até dos meninos na linha afetiva. Eles me diziam na época, o sim. padre sempre teve isso, sempre vai ter. Agora, nós é que temos que ter a capacidade de lidar com essas situações e ajudar essa rapaziada, essas moças a encontrar o caminho. É interessante. Ajudar a encontrar o caminho. E, de fato, o papel da escola é esse, não é? O método lá dos filósofos da Maio de ajudar, Sim, sim, como sim, mãe, sim. ajudar a nascer o Aham, conhecimento, verdade. né? Ajudar o conhecimento fluir, né? Como uma boa parteira, né? Sim. Uma boa parteira que faz a pessoa descobrir o conhecimento. É por isso que o encantamento pela figura da madre, ele supera qualquer limite temporal, né, ou circunstancial ou espacial. Né, porque é muito forte, Quando ela né? ganhou o título de doutora Sim. da Universidade da URCA, eu digo, madre, vamos lhe dar o título de doutora. Ela disse, eu nunca escrevi uma tese, não fiz doutorado. Eu digo, a sua tese foi sua vida. Então a senhora escreveu uma tese de doutorado digna do laureamento total, porque a senhora escreveu sua monografia, sua tese de doutorado, foi sua vida. A senhora escreveu uma bela caminhada de educação e a prova está aqui, no objeto bem claro, o colégio. Gerações e gerações formadas. Então a senhora é doutora sim, porque não só teorizou, a senhora conseguiu concretizar seu sonho e seus ideais de educação. Esse é um grande doutor, não é? Não fica só na linha do pensamento, mas consegue de fato mostrar que a sua ideia de educação ela é viável, né? Eu acho que é inevitável não pensarmos, quando falamos a Madre Feitosa, também em sinais de santidade. Eu, eu vejo, né, eu senti, eu convivi com a Madre também durante um bom tempo, e a gente percebia isso, essa docilidade, essa leveza. O senhor consegue enxergar também esses elementos? É, quando eu pedi a Dom Gilberto, quando a Abade morreu, eu pedi a ele para sepultar Mato Feitosa na capela e eu dizia para ele que eu acreditava muito que no futuro os sinais de Deus na vida da madre iam ser muito fluentes, como foram ao longo da vida dela, não é? Uma mulher de profunda oração. Quantas vezes encontrei Mato Feitosa na capela, rezando, rezando. Era uma mulher de oração muito intensa. Um coração de caridade fantástico. Ninguém voltava da casa de caridade sem um conselho, sem uma ajuda financeira, sem uma ajuda material, todo, a grande conselheira. E uma mulher que colocou, como o padre Biapina, ela costuma a dizer, né?
no centro da minha vida eu coloquei a caridade. De fato, é uma pessoa que ela assumiu a Casa de Caridade não só como instituição, mas como lugar para fazer o bem, né? Para ajudar as pessoas a encontrar, fazer a experiência de Deus. Então, muito regrada, muito disciplinada, é uma preocupação de proteção de corpo. Não gostava de demonstrar fragilidade, por exemplo, ver Mato Feitosa deitada, nunca. Né? Às vezes eu chegava rapidamente na casa, já nos últimos anos, já cansada pelos 98 anos, né? Às vezes encostada no sofá, quando escutava minha voz, se levantava, nunca demonstrou fragilidade. Era a cultura também da época das freiras, Sim. né? Tinham que demonstrar muita firmeza e coragem. Então, mulher de oração profunda, de missa diária, de comunhão diária e de uma intimidade muito grande com Cristo. Eu não tenho dúvida da santidade de Mato Feitosa. Não tenho dúvida. Nunca encontrei Mato Feitosa grosseira, chata, abusada, reclamando da vida. Nunca. Sempre muito disciplinada, muito regrada. E quando ela, nos últimos dias, no hospital, por exemplo, ela tinha muita preocupação, mesmo entubada, com certa lucidez, ela puxava o lençol para se cobrir. Era uma coisa que ela não gostava mesmo, é, de mostrar o corpo, por exemplo. Sempre a preocupação de puxar os lençóis, de se De arrumar, uma descrição, né? né? Uma descrição. Uma vez ela sofreu uma queda lá no refeitório da casa, fiquei impressionado. Mas, Feitosa, como é que a senhora cai com uma elegância dessa? Que ela caía, já caía com uma elegância tão bem coberta que eu dizia, mas Feitosa, como é que a senhora consegue cair com uma elegância dessa? Eu fui ajudar a levantar. No mínimo ela riu ali um Ela pouco. riu, ela disse, já espere um pouco, deixa eu me recompor. Passou ali alguns minutos. E aí dei um pouco d'água, ela disse, agora você me ajuda a me levantar. Levantamos. Nessa brincadeira ela tinha quebrado o, o, a, o ombro. Ela tinha quebrado, daí para o hospital. O médico disse, como é que a senhora não está gritando? Como é que a senhora não está controladíssima? Não é? Então, de virtudes, acho que ela incorporou virtudes assim, muito de pureza, de santidade de vida. E eu sempre digo, Mato Feitosa foi uma bela esposa para Cristo. Se guardou mesmo para Nosso Senhor. Tá? Conformou a vida, assim, de uma maneira muito. Terminou muito bem a vida dela. Uma grande referência, né? Isso enriquece muito a fé do nosso povo, Sim. né? E as pessoas que estão nos escutando agora, se você tem testemunhos, exemplos, momentos de convivência com a madre, coloca nos comentários, tá bom? Depois a gente vai acompanhar tudo direitinho, entrar em contato com vocês, isso vai se transformar num material incrível. Vocês vão ver depois, tá? Ela, quando tirou o hábito, com as mudanças da Sim. igreja, ela dizia, Dom, eu gostava tanto do hábito. Eu me vestia tão bem, né? Me cobria tão bem com o hábito. E daí eu perguntei. E uma vez conversando sobre isso, ela disse, quando eu morrer, por favor, coloque o hábito em mim. E aí, de fato, ela tinha guardado, no guarda-roupa dela, tinha um hábito guardado, dobradinho, que era para o dia do falecimento. E assim eu estava em Tianguá quando ela morreu, e eu liguei para o pessoal da Casa de Caridade, pegue o hábito que está no guarda-roupa, porque ela queria usar o hábito depois de morte. Então vestimos o hábito. Então tem toda uma mística de alguém consagrada, né, que de fato viveu a consagração até nos mínimos detalhes. Né? É bonito. O espírito que você está fazendo é interessante. Resgatar cenas, fatos, fotos. Comenta, gente. Traz pra gente Muito essas bom. informações, tá? Depois a gente vai transformar, né, Dom Edmilson, num material excelente. Tem muita coisa sendo planejada, sendo já pensada, né, para as comemorações que estão por vir em relação à Madre Feitosa, né? E é emocionante falar sobre ela, né, cultivar essas memórias e transmitir também para a posteridade, né, tudo aquilo que ela nos deixou como um legado, como ensinamento para a vida e também para a fé. Né? Assim como ela, tantas outras pessoas. Nosso Cariri, o nosso Ceará é muito rico de expressões de santidade. Né? Além dela e de tantos outros, a Amada Esmeralda, já falamos, né? Nós temos de forma bem atual, sobretudo aqui na Diocese do Crato, né? O Padre Cícero num processo, não é, já para beatificação, né? Já bem avançado, e também a Benigna. Né? Como que o senhor enxerga essas duas grandes personagens da fé, né, do nosso povo nordestino, né, nesse momento em que a igreja ela fala forte
sobre santidade, sobre transformação de vida? Qual a importância que o senhor enxerga esses dois grandes sinais de santidade? A audição santidade sempre foi a meta da igreja, né? Sim. Cristo dizia, sede santos como vosso Pai do céu é santo. Noutra tradução, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. E o Papa João Paulo II ele dizia muito que a igreja do Brasil precisava de santos. De santos. E às vezes reclamava porque chegava muito pouco processo de santidade em Roma, né? Mas graças a Deus, ultimamente, nós temos uma leva de homens e mulheres que nesse processo de reconhecimento da igreja. No caso do padre Cícero e de Benigno, eu vejo muito interessante porque é um sacerdote e uma leiga. Que são aparentemente caminhos, né? Completamente diferentes, né? É verdade. Padre Cícero tem uma influência imensa aí no campo político, no campo religioso, em todos os campos, uma romaria gigantesca. E depois Benigno, uma meninazinha, né? No começo da vida, lá na nossa linguagem, nas brenhas, Sim. lá do sítio lá de Santana do Cariri, no Umas, escondimento, né? né? No escondimento, de repente, brilha nas glórias dos altares uma virtude, a pureza, a virgindade, a castidade. E é bonito que a igreja apresenta, os santos são exatamente homens e mulheres que apresentam o novo, né? A possibilidade de viver a graça de Deus, a palavra de Deus, apresentando para nós um valor, né? Benigna apresentou o valor da castidade. Quando muitas mulheres são usadas, estupradas, maltratadas, violentadas, como a gente vê, esse absurdo que hoje o mundo trabalha, aliás, experimenta, uma mulher, né, surge lá em Umas, lutou até a morte para não se deixar vencer por um assédio, né, grave, e isso levou à morte. Uma vida que poderia dizer, mas por quê? Uma vida exaltada pela pureza, né, a virtude da castidade. Hoje o mundo precisa de modelos. O modelo que o mundo hoje apresenta são modelos muito perigosos, mas a igreja não, a igreja apresenta os santos, né? Para nós, os santos são modelos de vidas que deram certo. Pessoas que deram certo na vida, não pelo progresso financeiro, não pelo poder econômico, não pela beleza de corpo, mas exatamente por trabalhar aquilo que mais é essencial na vida da pessoa, os valores e princípios. Precisamos retomar muito essa questão de valores e princípios e redescobrir neles a nossa identidade. A grandeza do ser humano está nisso, né? Tornar-se semelhante a Deus exatamente a traduzir no nosso dia a dia essas virtudes. Eu penso que sobretudo o exemplo de Benigna, né, como inspiração, como referência para os dias atuais, é uma resposta a esses dois grupos, né, tanto as mulheres, né, por serem vítimas de violência, tanto psicológica como física, como financeira, como moral também, né, bem como a juventude que está carente, que está sedenta de valores. Isso aqui eu acho interessante e é contraditório de fato, né? Porque enquanto nós vemos os jovens cada vez mais, os adolescentes manifestam essa carência de valores, a gente vê que alguns também estão se alimentando de vazios, né? De desvalores. E surge uma referência, um exemplo, uma menina revestida da sua pequenez, da sua simplicidade e para alguns até de insignificância aquela época, mas que traz uma força tão grande para dizer, olha, se queres sentidos na vida, se quer viver de uma forma diferente, aqui está um modelo, aqui está um estilo de vida, uma forma de viver. Então é um grito profético, é uma resposta muito eloquente para os adolescentes e jovens de hoje, não é? Tanto nesse âmbito, né, do cuidado dos valores, como também na preservação da vida em relação às mulheres. Agora assusta, Aldis, o que a gente tem visto hoje na sociedade, uma tendência muito grande de valorizar o que é ruim. Não é? Infelizmente, e preocupa mais ainda quando isso surge, por exemplo, em altas instâncias da sociedade, que deveriam ser guardiães dos valores e dos princípios. É preocupante, por exemplo, quando se deseja legalizar, descriminalizar drogas, por exemplo, descriminalizar aborto, o mundo do permitido, tudo é permitido, né? Então é um mundo em que nós adultos, nós que vivemos uma época diferenciada, a Escritura fala da necessidade de que nós apresentemos os valores para a nova geração.
Eu acho que nós precisamos, de fato, apresentar essas pessoas como Peneiro, como Padre Cícero, como João Paulo II, como, sei lá, Carlos tantos Acutis, né? Carlos Acuto Jovem Sim. e outros anônimos. Nossas mães, sua mãe que eu conheci, Sim. a minha mãe que você também Sim. conheceu, mulheres que, santas, que constituíram família, que nos ensinaram o caminho do bem, nos ensinaram os valores. Eu acho que o mundo está precisando muito de adultos com coragem para testemunhar a força do bem, né? Diz que o grande problema não é o barulho dos maus, é o silêncio É o dos bons. silêncio dos bons. Então precisamos fazer essa grande revolução do bem, apresentar o novo. Me preocupa muito quando a gente vê que a sociedade caminha para um rumo esquisito, né? No campo da música, no campo da arte, no campo do conhecimento, esse esvaziamento que você citava aí, é muito triste, e isso aumenta a responsabilidade da igreja, aumenta a responsabilidade da escola, aumenta a sua responsabilidade como pai de Sim. família, como educar seus filhos, Me como preocupo todo dia. orientar, porque é uma voz no deserto, É. quando se tem muitas vozes diariamente na cabeça de uma criança. Então, como orientar para os valores, para os princípios, né? É um equilíbrio que tem que ser construído entre apresentar a criança, né, para o mundo, mas ao mesmo tempo preservá-lo de Exato. muita coisa. Então, não é simplesmente dar a conhecer, porque nem tudo aquilo que a gente ingere é alimento. Pode ser veneno, pode ser lixo, então tem que ter cuidado, selecionar mesmo. E isso passa por um processo de preservação, de seleção. Né? Em casa eu tenho muito esse cuidado, né? A que tipo de informação, de conhecimento, de orientação, né? De imagem, de música, né? Minhas filhas e agora o Theo estão escutando. Né? Então, a gente tem esse cuidado muito grande de apresentar ao mundo, mas ao mesmo tempo preservando de muita coisa, porque nem tudo aquilo que a gente ingere serve de alimento. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é luz é. Ó, isso é conversa de calçada. Só numa calçada que a gente pode chegar a uma conclusão dessa tão rápido, não é? É verdade. Bom, meu querido, quando o senhor fala que é importante a gente valorizar essa voz, né, profética para aquilo que é bom, valoroso, para aquilo que traz sentido para a vida, a gente inevitavelmente olha para algumas ações que ultimamente o senhor tem desenvolvido na Diocese de Tianguá e se encanta. Por exemplo, o senhor já citou o Encontro dos Coroenses com mais de 1.000 crianças e adolescentes reunidos, né, em um único momento. E ultimamente o senhor também realizou um evento que chamou muita atenção do Ceará todo, não é? Além do Ceará, não é, que foi o Sou Feliz por Ser Católico. Foi a primeira edição, não é? Como foi a construção desse grande evento? Quais as consequências que já são positivamente enxergadas, percebidas no dia a dia da diocese? Esse evento foi a segunda edição. Sim. Ele nasceu de um desejo, a pandemia. Nossa. Ou seja, a gente viu que a pandemia isolou muito as pessoas, né? Lá em Tiaguá fiz um esforço muito grande de não fechar demais as igrejas. Com prudência, permitir que as pessoas visitassem o Santíssimo, tivessem de garantir assistência espiritual. Mas é verdade que houve esse, um esvaziamento de muitos espaços. Então a ideia era organizar um evento que pudesse congregar, trazer de novo, né, reunir para fortalecer a identidade. E aí veio o nome Sou Feliz por Ser Católico, que se trata É de uma fortalecer declaração mesmo, né? a identidade. E eu me inspirei no Papa Francisco. Na primeira carta que o Papa Francisco escreveu foi Evangelho Gaudium, Sim. o Evangelho da Alegria. Então, apresentar a fé não como uma coisa depressiva, de tristeza, mas apresentar, o Papa dizia, nada de cara de azedo, né? Mas apresentar como uma grande novidade a alegria do Evangelho. Então, sou feliz por ser católico, não se trata de discriminar ou deixar de alguém de fora, mas de afirmar que os valores que eu vivo, pratico, me fazem uma pessoa feliz. E se me faz feliz, quem sabe possa fazer outras pessoas também felizes. Então fizemos a primeira edição, conseguimos uma lei municipal que criou o Dia do Católico Nossa. em Tianguá, e estabelecemos o dia 22 de agosto,
que é o dia que a Diocese de Tianguá foi criada. Então já é lei na sede, em Tianguá, já é lei em Croatá da Serra, em Camusim, em Guaraciaba do Norte, no Graça, em várias cidades da Diocese, já é lei municipal o Dia do Católico. Dia 22? 22 de agosto, né? Porque é o dia da criação da Diocese. Aqui é o dia da abertura da festa Da Nossa Festa Senhora da da Penha. Penha. Vamos já fazer É o esse dia, link aqui. é o dia de Nossa Senhora Rainha. Então o evento começou, é a segunda edição. Tivemos uma boa aceitação, né? Esse ano, em torno de 40 a 50 mil pessoas passaram Nossa. pelo polo de lazer de Tianguá, com a presença de Geraldinho, Sim. com a presença de Tony Alisson e uma gigantesca equipe de trabalho. Depois ampliamos, além desse momento grandioso no polo, nós fizemos o Sou Feliz por Ser Católico Kid com as crianças. Ao disso foi lindo ver. No pátio do convento onde eu moro, é uma área gigante, cheia de pais, mães, avós e crianças. Pipoca de graça, algodão doce de graça, brinquedo de graça, cachorro quente de graça, muita brincadeira, uma tarde para as crianças. Eu fiquei tão feliz. Lindo Porque demais isso. e alguém comentou, disse: olha, Dom, o senhor está vendo os pais sem celular na mão? Está vendo as crianças correndo no pátio, brincando, né? E ali eu dizia: meu Deus, é um paraísozinho, as famílias se encontrando e brincando com os pais, brincando com os filhos. Depois fizemos um almoço para 500 pessoas pobres, pessoas assistidas por projetos sociais e gente da periferia ou do meio de rua. Chamei para almoçar comigo. Não foi chamado almoço de pobre, mas é um convite. O bispo convida para almoçar com ele. Então, uma manhã de encontro, terminando com um bom almoço para os necessitados que são assistidos pelos projetos sociais nossos, né? Então, iniciativas que ajudam a valorizar e mostrar que ser católico exige assumir um compromisso de promover a fé, também de proteger as crianças, de cuidar dos idosos, dos famintos, dos que têm necessidades especiais. Então, foi experiência, está sendo uma experiência muito boa, e nós já olhamos agora para a terceira edição, se Deus quiser, em 2024, a caminho do jubileu dos 2025 anos do nascimento de Cristo. O Papa já nos disse, haverá um novo jubileu. Isso é lindo. E melhor ainda, né, proclamando uma felicidade, que tem uma causa, né, muito nobre, que é o fato de sermos o que somos, sermos católicos, né? Um irmão evangélico que trabalha numa faculdade lá de Tianguá me procurou um dia desse fazer um parabéns. O evento que o senhor promoveu foi lindo, porque faz uma coisa muito bonita, desperta a alegria de Deus, a alegria da fé e algo que mexe com todos nós. Fiquei feliz com o testemunho, né? De perceber o contributo que a fé, seja ela da linha católica ou outra religião que a pessoa pratique, mas como Deus é importante para dar sentido à nossa vida, né? E o senhor sempre tem uma atenção muito grande, ainda dentro dessa perspectiva de termos vozes que transmitam, que comuniquem bondade e não apenas mazelas. O senhor sempre teve uma preocupação muito grande de utilizar, né, os meios de comunicação. Foi o rádio, não é? Durante muito tempo na Rádio Educadora com o programa Alô, meu Alô, meu Deus. Deus. Quem não lembra, né? Quem não lembra? Muito bom, muito bom. E hoje o senhor utiliza muito as redes sociais, usa muito Instagram, usa muito Facebook, usa o YouTube, né, para transmitir aquilo que é bom, para transmitir a fé para as pessoas, não é? Como que o senhor enxerga hoje a importância dessa ferramenta? É um meio eficaz, não é, para essa comunicação do bem, para evangelizar. Afinal, são novos areópagos, né, como São João Paulo II já falava. Como que o senhor enxerga a importância hoje, né, para que a igreja ela vá muito mais além, ela saia ao encontro das pessoas utilizando essas ferramentas? É o que a Escritura já dizia, proclamar do alto dos telhados, né? É bonito ver. No início eu era um pouco avesso a essa ideia, por exemplo. Olha o spoiler, hein, gente? Zap eu demorei bastante. Quando eu fui eleito bispo, a anunciatura disse: o senhor precisa ter um Zap. Como é que nós vamos fazer contato com o senhor? Daí foi onde eu criei. E uma das coisas que me impulsionou muito para as redes sociais, no caso, rádio já tinha um pouco mais de familiaridade,
Mas as redes sociais é um campo vastíssimo. A pandemia. A pandemia foi um Mexeu com caos, todo né? mundo, né? Trouxe muita coisa ruim, mas bem aproveitada, ela deixou uma lição de vida muito forte e abriu muitas perspectivas. Para mim, por exemplo, foram muitas perspectivas. E aí a rede social, entrei para rezar todo dia. O texto da misericórdia e dando o Santíssimo, ainda hoje eu faço, tá, de segunda a sexta, através das redes sociais. Entrei pesado com as missas, pregações, e fui criei uma paróquia virtual, aliás, uma diocese virtual. Resultado, quando passou a pandemia, muitas pessoas me encontram ainda hoje na sede da diocese, como o Senhor foi importante. Eu estava só, na minha solidão, o Senhor foi minha companhia, com as orações, transmitindo esperança, transmitindo alegria, encorajando. Então hoje eu vejo que as redes sociais, bem utilizadas, Instagram, Facebook, YouTube, todo esse conjunto bem utilizado, podemos fazer um bem gigantesco às pessoas. A quantidade diariamente de pessoas que a gente mantém em contato, rezando, estimulando, encorajando, não tem preço que paga. Hoje, a diocese virtual, ela que ultrapassa os limites geográficos, Sim. faz com que a gente chegue a muitos espaços onde a gente nem imaginaria entrar, né? E salvar muita gente, que é outra coisa importante. Muita gente, às vezes, com tendência suicida, muita gente com tendência de praticar violência. Diz uma palavra que escuta, modifica o cenário, modifica a vida, né? Agora, tem um ditado também lá na nossa diocese, não se limitar só a isso, né? Temos que ter toda essa É um esses meio, né? instrumentos, os meios, mas sem esquecer o contato com as pessoas, uma vez que não existe, por exemplo, sacramento virtual. Sim. Não existe. Então, supre, mas nada pode ocupar o lugar Do do encontro, né, encontro, pessoal, né, né? do toque. É verdade. E o sacramento ele exige muito isso, né? A presença, o tocar, o sentir, o estar perto. É verdade. O gesto é uma marca fundamental dentro do sacramento, dentro do rito, né? E, além disso, o senhor tocou agora um ponto que eu nem tinha pensado em fazer alguma pergunta nesse sentido ou conversar sobre esse assunto, mas despertou uma curiosidade agora. Quando da eleição do senhor para o episcopado? Eu sempre tive essa vontade de saber como foi que o sentimento, né? Quando o senhor chegou até o senhor esse chamado, não é? Essa comunicação dessa eleição, né? Como que isso foi construído dentro do senhor, né, em termos de sentimento? Quais foram as emoções, né, que o senhor mais despertou naquele instante? Medo, medo, Eu medo. imaginava, não podia ser diferente, né? Se eu conheço um Muito pouquinho o medo. senhor, seria por aí mesmo. Muito medo. E eu digo, meu Deus do céu. E eu, quando recebi a comunicação, eu estava aqui no colégio Sim, Pequeno Príncipe, tinha celebrado a Santa Missa no auditório do colégio. Era uma data comemorativa E aí fui para o refeitório, lá da Casa Mato Feitosa. Quando chego lá, olho para o celular, várias ligações de Brasília. Eu digo, não Brasília, tenho ninguém meu lá em Brasília, não vou ligar. Aí comentei com o Wendel, digo, Wendel, muito ele, não, retorne, vou retornar, não retorne, não custa nada, pode ser que seja urgente, tantas vezes assim. E aí é. caiu na anunciatura e era para excomunicado, né? Então na hora eu fiquei muito nervoso. Sentado, deixa onde é que eu me sento aqui, Eu né? entrei para a capela, na verdade, e o secretário disse, perguntou meu nome, eu disse, confirme seu nome, é o senhor mesmo, sou. E aí ele disse, tem um recado do Papa para o senhor. Nossa, meu Aguarde um Deus. instante. Aí o secretário da anunciatura veio e disse, olha, o Papa Francisco acaba de lhe nomear bispo diocesano de Tianguá. Aceita? Já sim? Sim. Nossa, Eu estava na porta do refeitório, tem aquela capelinha sim. ao lado do refeitório. Entrei para a capela. E enquanto eu esperava o secretário dizer o que era, eu ficava dizendo, Nosso Senhor, não faz isso comigo. Ah, Não faz isso. Não faz isso, não faz isso. E aí, meu quando Deus. comunicou de que fez, aí medo, choro, um conjunto de sentimentos muito estranhos, porque embora a gente sabe que todo padre, em potencial, é um candidato ao episcopado, Sim.
a gente nunca espera que vai ser a Claro. gente, né? E nesse contexto assim, sem... Do nada, e ainda tem que guardar isso é também, uma podendo... ligação que mudou a vida da gente, Sim, né? sim. E aí pedi autorização para conversar com alguém, porque eu precisava de um conselho, Ah, e aí foram me deram o prazo, eu achei que era curto o prazo. Bom, foi um chamego danado, sabe? Mas quando já foi publicado, tinha dito a Amado que tinha muita vontade de ter dito não. Mas ela disse, mas Tom, o senhor teria coragem de dizer não a Deus? olha, Não, expressão forte. Teria coragem de dizer não a Deus? Hoje em Tianguá, eu vejo, se eu tivesse dito não, quanta coisa deixaria de ter acontecido nesses 6 anos de bispo. Né? Quanta coisa, quantas pessoas, quantas vidas teriam sido modificadas. Sei lá, eu acho que cada decisão nossa, a gente pensando bem, traz muitas consequências. Né? Um não que a gente dá, ou um sim que a gente dá, produz muita coisa, né? é verdade. E ainda bem que o senhor disse sim. É até nome de movimento já, né? Sim a Deus, né? Então já já surgem mais novidades por aí, porque esse bispo é muito criativo, Deus gente. me livre, eu deixo ficar quieto no meu canto. Sim a Deus, já já. Espera, tá bom? Bom, mas tudo isso é fruto também de uma caminhada, né? Essa resposta que o senhor, naquele instante, ofereceu a Deus através da igreja, não é? É consequência de uma história, de um caminho que foi construído. E esse caminho, ele foi muito solidificado na paróquia Nossa Senhora da Penha, essa catedral. Foi um lugar de grande aprendizado. Eu convivi com o senhor lá, né? Moramos juntos e é um lugar, inevitavelmente, em que a gente aprende a fazer pastoral de uma forma diferente, pelo próprio contexto, né? Pela circunstância geográfica da paróquia. É uma paróquia de muitos transeuntes, de pessoas que vêm de outros lugares, mas que não têm residência fixa. É uma paróquia de passagem, mas é uma paróquia muito rica por causa disso, não é? Por causa dessa diversidade. E o senhor já já está indo celebrar lá, né? Na festa Nossa Senhora da Penha, a grande festa, né, da nossa rainha do Crato, né, como o senhor sempre costumou dizer. Quais os principais ensinamentos e que mensagem o senhor deixa, sobretudo, nesse momento em que caminhamos para o encerramento da festa? Né? Qual é a grande mensagem que Dom Edmilson, que bebeu dessa fonte, que aprendeu tanto e ensinou tanto, transmite hoje para nós? Eu creio que nós precisamos preservar e cultivar tudo aquilo que ao longo da história foi realizado no campo da fé e, de maneira particular, relacionada à devoção a Nossa Senhora da Penha, essa herança espiritual que nós recebemos de nossos pais, daqueles que vieram antes de nós e que cultivaram essa beleza que é a devoção a Nossa Senhora da Penha, né? Aquela que é invocada como pedra, rocha, sobre a qual se edificam os valores e, sobretudo, o papel de Nossa Senhora na história da salvação. Então, neste ano, de maneira particular, meu coração se volta para recordar que estamos no ano vocacional. Então, olhar para Nossa Senhora como uma mulher que respondeu sim, você dizia nesse instante, mas esse sim, respondeu sim à vontade de Deus. Chamada por Deus para ser a mãe de seu filho, Nossa Senhora prontamente responde: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, ah, responder ao chamado de Deus. Todos nós somos chamados por Deus, chamados a existir, chamados à vida cristã, chamados a sermos igreja. Então, corresponder a esse chamado como Nossa Senhora. E corresponder a esse chamado, procurar fazer a vontade de Deus. Então, como Maria, fazer a vontade de Deus. Acho que é a coisa mais difícil no nosso dia a dia, porque nós queremos fazer muito a nossa vontade. Parece aqueles meninozinhos que estão aprendendo a rezar o Pai Nosso e seja feita a nossa vontade, né? É engraçado que às vezes as crianças aprendendo É verdade. traduzem aquilo que no dia a dia muitas vezes nós queremos, a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então, com a Penha eu aprendi muito olhando para Nossa Senhora, essa questão do faça-se. Quando me perguntaram o lema do meu episcopado, eu tive dúvida, porque eu escolhi o zelo por tua casa me consome. Mas também tinha no meu coração isso, faça-se em mim segundo a tua vontade. Né? Prevaleceu o primeiro, não é? Mas exatamente porque Nossa Senhora nos ensina muito nessa dimensão de fazer a vontade de Deus. Como discípulo,
como padre, como bispo, como homem casado, a lição de Nossa Senhora. E termino lembrando as palavras de João Paulo II. Precisamos entrar na escola de Nossa Senhora para aprender a ser discípulos, né? Acho que é a grande mestra do discipulado. Isso é muito bonito. E olha quanta sabedoria, quanta inspiração nós iremos agora também receber, né, na celebração da novena, né, de Nossa Senhora da Penha. O Dom Edmilson está indo para lá. Procure também o canal da Sé Catedral, da Igreja da Sé, no YouTube, que já já nós começaremos mais essa experiência de fé, juntamente com ele, na festa da padroeira da nossa diocese. Dom, muito obrigado por essa experiência. Estamos construindo já já um projeto em relação à Madre Feitosa, não é? O senhor também vai participar desse momento, né, pensando justamente no legado que ela deixa para nós, e te agradecemos enormemente por tudo aquilo que o senhor representa e nos inspira como cristãos, como católicos. E particularmente, meu coração transborda de gratidão por tudo aquilo que o senhor me transmitiu e ao mesmo tempo me orienta ainda Assim hoje. você me deixa vermelho, né? Eu que agradeço, Aldo, a longa amizade, Sim, né? A amizade já construída há longos anos, a partir da pessoa de sua mãe, também sim. gente muito boa, Dona Miriam. né? Acompanhei bem a sua trajetória, a, a convivência com seu pai, com seus irmãos. Então, uma trajetória muito bonita, vivida no coração de Jesus, depois na Catedral Sim, de Nossa Senhora da Penha, depois em Jardim, sim. foi pároco também da minha Aham, cidade, verdade. e depois dessa grande guinada que você fez na vida, E o senhor foi a né? primeira pessoa a me acolher. Na época eu sofri muito com a sua mudança, Era mas choro daqui, é, choro daí, era. mas via também muita sinceridade e desejo de fazer a coisa certa. Verdade. Eu acho que é muito importante na vida fazer a coisa certa e fazer bem feito. Enquanto vivia o ministério, viu com intensidade, depois viu que não era esse o caminho, mas fico feliz pela pessoa, pelo homem, né, que você é, pelo que acumulou ao longo desses anos e graças a Deus não perdeu a sua identidade e o seu jeitão de ser, né? Inclusive essa voz de locutor, Olha, de onde é que eu aprendi, hein? Onde eu essa, aprendi? Qual foi a essa escola, voz minha de gente? locutor que aliás o Wesley brincava muito contigo, né? É verdade. O Wesley Ainda brincava, hoje, viu? Ainda hoje. Aldizo, essa voz, Pois Aldizo, né? é. Mas parabéns também pelo trabalho, que Deus abençoe você e sua família. Amém. Muito obrigado, Dom. Muito obrigado a cada um de vocês por nos acompanhar aqui no nosso Calçada Virtual. Esse podcast que é sobre educação, é sobre fé, espiritualidade, família, enfim. Temos a missão de levar a melhor experiência de encontro para vocês, tá? Se não nos segue ainda, fique à vontade, nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda se inscreva em nosso canal CPCast, tá? Muito obrigado, gente. Fica com Deus e até a próxima quarta-feira, às 18 horas, nessa calçada virtual. Um abraço.